Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau, mais uma entrevista com mais um presidenciável do Santos Futebol Clube. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de apresentar o nosso candidato do dia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like de adiantado, siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, aqui no YouTube também, a gente está em todo lugar. E bora para a nossa entrevista, nosso sabatinado do dia. Ele já foi candidato nas últimas eleições, acabou ficando em segundo lugar nas últimas eleições, uma ótima colocação, teve uma votação expressiva e agora ele tenta mais uma vez a presidência do Santos. Estou falando do candidato da chapa 3, Rodrigo Marino. Rodrigo, um prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Como é que você está? Manu, bom dia. Para mim, um prazer, uma oportunidade de falar para o seu público. Eu costumo dizer sempre para todas as páginas que eu falei, para todos os veículos de comunicação, cada um tem seu público, né? E a gente precisa falar com todos os públicos. Então, para mim, uma oportunidade muito grande, muito boa de estar falando aqui com o seu público. Maravilha. Só para explicar para o candidato Rodrigo Marino, eu posso chamar você de Marino? Marino. Perfeitamente. Então, só para explicar para você, Marino, como é que funciona a entrevista, nós que administramos a Santos Mil Grau, acreditamos que o melhor, como as entrevistas são gravadas, não é ao vivo, não tem interação do público, é a gente fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos, até para aquele sócio que está indeciso, ele tenha a mesma pergunta feita para todos os candidatos para ver qual se sai melhor em cada uma delas. E aí ele decide o voto dele. Então, as perguntas que eu vou fazer para você aqui, eu fiz para os outros dois entrevistados e farei para os futuros entrevistados também. Para começar, talvez alguém que esteja assistindo essa entrevista não te conheça, por mais que você já tenha sido candidato nas últimas eleições, novamente teve uma votação expressiva, mas eu gostaria que você se apresentasse, começasse se apresentando, respondendo ao final da sua apresentação por que você é candidato à presidência do Santos e você é candidato à presidência do Santos com mais outros 4 candidatos. Você não é o único candidato. E por mais que hajam divergências de ideias, eu tenho certeza que todos são santistas. Todos ali acham que podem fazer o melhor para o Santos Futebol Clube. Por que a chapa 3 merece o voto do eleitor que está nos assistindo e as outras 4 chapas não? Vamos lá, Manu. Eu sou Rodrigo Marino, tenho 49 anos, 46 anos de sócio do Santos Futebol Clube. Venho já de uma família que tem raízes no Santos Futebol Clube. Meu pai e meu tio ficaram por mais de 40 anos no clube. Meu tio foi vice-presidente de futebol daquela primeira geração dos meninos da Vila, né, com aquele time de Juari, João Paulo, Nilton Batata. Time maravilhoso. Meu pai foi um cara muito mais do Conselho Deliberativo, um cara que sempre cuidou das finanças do clube, não das finanças propriamente dita, mas de tomar conta das prestações de conta dos presidentes, né? Arrumou muita confusão por isso, porque defendeu o clube e as contas dos presidentes sempre tinham problemas para serem aprovadas, o que me traz uma responsabilidade muito grande ao assumir uma gestão do Santos, porque quando eu tiver que prestar conta, eu vou ter que prestar conta para o Conselho Deliberativo, para o torcedor santista e para o meu pai, que até já não está mais entre nós, mas fica uma responsabilidade muito grande. Tive 5 mandatos no Conselho do clube, todos com participação efetiva. Já participei da comissão fiscal também, essa comissão que cuida das contas. Já presidi 2 comissões no Conselho Deliberativo. Então, sempre com vida muito atuante no clube. Participei por 6 meses do comitê de gestão em 2015. Aí, por entender que o presidente, na época, não estava no caminho correto, eu optei por sair da gestão e não continuar. Infelizmente, ao final da gestão, eu acabei vendo que eu estava certo, porque as contas do presidente também não foram aprovadas. O presidente foi expulso do clube, sabe? Então, infelizmente, eu estava certo. Eu queria estar errado, mas eu estava certo, o caminho não era legal e deu no que deu. Participamos da última eleição, ficamos em segundo lugar, trazendo propostas, uma campanha muito propositiva, onde a gente trazia soluções de uma maneira geral para o clube, até porque eu sou formado em administração de empresas, tenho 20 anos de atuação em uma empresa multinacional, onde sempre tive que trabalhar com
com a parte operacional, a parte financeira, a parte administrativa. Você, numa multinacional, você se desdobra em todos os segmentos. E sempre ocupando funções de gestão de pessoas, cargos de liderança, lidando com orçamentos muito altos. Eu costumo dizer que o orçamento do Santos é até baixo, perto dos orçamentos que eu já cuidei na minha vida. Então, não é para mim um temor, não é um grande desafio, é sim muita responsabilidade, porque você lida com valores muito altos e que não são seus, pertence a outra pessoa. Mas assim foi a minha vida toda trabalhando em multinacional. Por que votar na chapa 3 e não votar nas demais chapas? Eu penso que eu parto também do princípio, assim como você, de que todos os candidatos são santistas, que todos os candidatos querem o bem do clube, mas eu analiso principalmente os projetos, analiso a viabilidade da realização desses projetos, e nós temos um projeto já muito amadurecido. É um projeto que vem já da outra campanha, que nós reformulamos, melhoramos esse projeto, e que ele é muito necessário e muito atual, porque essa gestão atual ela acabou parando o clube no tempo. Né? O clube já vinha sofrendo ao longo dos anos, e nessa gestão parou de vez, principalmente no campo desportivo, né? Principalmente dentro das 4 linhas. Nós temos um projeto que abrange diretamente o futebol, diretamente a recuperação do futebol do Santos. A ideia é voltar a ser campeão logo, já no Campeonato Paulista de 24. É montar um time, nós estamos trabalhando há 6 meses, conversando com muitos profissionais da área do futebol, para que a gente possa, em janeiro, colocar um time dentro de campo capaz de ser campeão. Pô, Rodrigo, isso daí é papo de candidato, isso daí é papo de eleição. Não é, não. Não é. Basta você, se você for do meio do futebol, se você analisar futebol, respirar futebol 24 horas por dia, como eu e as pessoas que estão comigo na chapa respiram, a gente consegue enxergar que o Santos tem ali uma espinha dorsal para começar o ano. A gente tem Rincon, Jean Lucas, Soteldo, Marcos Leonardo e o Pituca chegando. A gente já tem um meio-campo ataque pronto, montado, dá para competir. O que nós precisamos buscar? 2 zagueiros, 2 laterais e um meio armador. 2 zagueiros e 2 laterais são as peças mais baratas do futebol. São as peças mais possíveis do futebol. Porque muita gente fala assim, Marino, você fala que vai montar um time campeão. Com que dinheiro? Onde a gente precisa reforçar é a parte mais barata. E, na verdade, não é um gasto, é um investimento. Porque você investe, ganha campeonato e o retorno acontece. Só a gente olhar o São Paulo aí, campeão da Copa do Brasil, 70 milhões, Fluminense 110 milhões com a Libertadores e por aí vai. Então, por que votar no Rodrigo Marino? Por que apostar na chapa 3? Porque nós temos de verdade um projeto pronto para colocar em execução e rapidamente retomar o Santos no cenário nacional e mundial do futebol. Muito bom. Marino, antes de entrar mais a fundo nas suas ideias, eu vou pedir para que você faça, eu pedi isso para todos os candidatos, para que você faça uma análise da gestão do atual presidente, Andrés Rueda. Existe algo que você acha que seja ponto positivo? Algo se aproveita dessa gestão? E qual nota você dá de 0 a 10 para a gestão Rueda? Manu, a gestão atual, eu considero ela um fracasso. Tá? Quando eu falo um fracasso, não é atacando a pessoa do presidente, não é nada disso. Olhando o clube e fazendo uma análise de resultados. Tá? É um fracasso no futebol. E do futebol derivam todas as outras áreas do clube. A gente pode dizer que hoje a gente tem... O que fica, talvez, de legado dessa gestão? Pode ser que a gente tenha ali a parte de contas de dívida organizada. Ou seja, o que eu quero dizer com organizado? Hoje sabe-se dizer tudo que o Santos deve, mas não foi pago. Por que não foi pago? Justamente porque o campo fracassou, o futebol fracassou. Quando o futebol fracassa, não tem receita.
né? O Santos foi eliminado de todas as competições que trazem mais receita muito precoce. O Santos ficou nas piores posições do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Isso, além de trazer uma perda de imagem, traz também uma perda financeira, né? Você não tendo resposta dentro de campo, você não cresce o seu marketing, você não atrai novos patrocinadores, você não consegue crescer seu número de sócio, os seus jogadores são desvalorizados numa eventual venda, então você perde receita de todo lado. Quando você perde receita, você não consegue pagar não consegue honrar os seus compromissos. Então, hoje tem ali uma dívida que cresceu, tá? Cresceu sim, cresceu aí na ordem de uns 30% essa dívida, mas está organizada, sabemos o que tem que ser pago. A partir do momento que sabemos o que tem que ser pago, é trabalhar justamente no sentido de buscar o recurso para pagar. Tá? Não adianta ninguém achar que em 3 anos vai pagar a dívida total do Santos. Eu brinco que essa dívida está sendo construída há 111 anos. Como é que eu posso pagar em 3? Não existe mágica. Você precisa administrar essa dívida, criar uma situação de equilíbrio no clube que você deixe de aumentar essa dívida e consiga abater alguma coisa. Claro, a prioridade precisa ser o campo. A prioridade do Santos é ganhar título. A prioridade é o futebol. O pagamento da dívida acontece de uma forma natural, é consequência de um bom resultado do futebol. Então, eu considero que essa gestão fracassou, porque se não teve futebol, tudo que deriva do futebol também não conseguiu acontecer, né? Eu prefiro até não dar nota, né? Porque uma nota talvez seja só um número, mas eu entendo que a gestão fracassou. Perfeitamente. Agora, já entrando em questões que são mais sensíveis ao que te interessa, né? Porque uma vez eleito, isso vai fazer parte da sua tomada de decisão muito rapidamente. O atual treinador do Santos é o Marcelo Fernandes. Partindo do pressuposto de que ele salve o Santos do rebaixamento, e vai salvar, eu não tenho dúvida disso. Ele continua como treinador na sua gestão? E eu aplico a mesma pergunta ao Galo. Vai salvar. O Santos não vai cair para a segunda, não. Já era para ter tido a tranquilidade na quarta-feira agora. Acho que ninguém esperava tomar essa derrota aí do Fluminense, mas no final de semana agora contra o Atlético Paranaense, enfim, o Santista vai ter paz no ano. Vai. Vamos escapar dessa situação muito ruim. E o trabalho do Marcelo Fernandes e do Galo precisam ser analisados em cima dos números deles, em cima dos resultados que eles estão tendo. Eles pegaram o time num momento, num rabo de foguete gigante, pegaram o time ruim na tabela, desmoralizado, com a confiança do elenco lá embaixo, reconstruíram esse elenco com as mesmas peças, deram um gás novo, um ânimo novo, e eles têm 60% de aproveitamento dos pontos disputados. É um aproveitamento muito bom, é um aproveitamento de time que está disputando lá em cima da tabela, né? Então, o resultado do trabalho deles credencia os dois a estar totalmente nos planos para o ano que vem. Agora, se eles vão ficar ou não, envolve uma série de coisas, uma série de decisões, inclusive a vontade deles, né? Eles podem, de repente, ter alguma proposta de um outro clube. Essa semana aí veiculou que o Galo foi convidado para trabalhar fora do país. Então, envolve uma série de coisas. Agora, eu não tenho dúvida que, tecnicamente, os dois mostraram um resultado muito interessante. Então, precisam, sim, ser considerados numa tomada de decisão. Muito bom. Indo adiante, o Santos não só não se classificou para as quartas de final das últimas 3 edições do Paulista, bem como chegou nas últimas rodadas dos 3 últimos paulistas correndo risco de rebaixamento. E a mesma coisa se aplica aos campeonatos brasileiros.
Por que na sua gestão você acha que isso vai mudar? Chega disso, né, Manu? Não dá mais. Por favor. Né? De novo, a gente chega aí, talvez numa última rodada de brasileiro, num desespero danado, num jogo na Vila que vai valer vida ou morte. Assim como foi com o São Bento, assim como foi com a Água Santa, né? Então, isso aí não dá mais para acontecer. Por que vai ser diferente? Como eu digo que a gestão fracassou no futebol, a gestão fracassou porque ela não deu a devida atenção ao futebol, né? Ela não planejou o futebol de uma maneira que deve ser planejada. Não vou dizer com a seriedade, mas talvez com a expertise que tenha que colocar no futebol, com a atenção que tem que estar, o foco que tem que estar no futebol. Então, por isso os resultados não aconteceram. E aí, quando a situação foi complicando campeonato a campeonato, eu digo que o cachorro começou a correr atrás do rabo. Começou a tentar fazer 2, 3 contratações pontuais para salvar aquele time, para salvar, e aí você não consegue ter o resultado. Era melhor ter parado, salvou no brasileiro do primeiro ano, era melhor ter parado, estruturado novamente para seguir. Não foi feito isso. Novamente foram feitas apostas. Foram 10, 11 treinadores. Não tem como você ter uma quantidade dessa de treinadores e ter resultado. Foram 48 jogadores contratados. Não tem como você contratar um número de jogadores desse, não tem como ter resultado. Então, é você ter um planejamento verdadeiro. Como eu falei, analisa o time, né? E eu não estou dizendo aqui num time campeão mundial, estou dizendo de um time para buscar o Campeonato Paulista. E aí, quando eu falo de planejamento, o que nós temos hoje falando dentro de campo? Nós temos 6 jogadores que estão prontos para resolver. Nosso goleiro resolve e nós vamos ter uma linha de frente ali que resolve. Nós precisamos buscar 2 zagueiros, 2 laterais e um meio armador. Tem um direcionamento, tem um planejamento. Nós já estamos buscando esses atletas. Já conversamos com alguns atletas. Ou seja, começou o ano, ganhou a eleição dia 9, dia 11 já tem que fazer o contato com esses jogadores e falar, ganhamos a eleição. Por enquanto, nós somos candidatos, não podemos firmar nenhum contrato, não podemos resolver nada. Mas ganhou a eleição dia 9, dia 11 tem que ligar para esses atletas e falar, vem para a Vila Belmiro que nós precisamos conversar. Agora já posso fechar. Por quê? Porque dia 1º de janeiro, esses atletas já têm que estar integrados ao elenco para fazer a pré-temporada até o dia 21, que começa o Paulista. Então, é ter um planejamento, é ter realmente uma direção, o que precisa. E aí eu não estou falando de 40 jogadores, né, mano? Eu estou falando de 5 jogadores, né? 2 zagueiros, 2 laterais e um meia. Tem que buscar isso aí para você ter um elenco competitivo para buscar o Paulista. Claro, não é só os jogadores. Você precisa ter um departamento de futebol, que hoje é muito pobre no Santos. O departamento de futebol do Santos hoje tem um coordenador e um treinador. É o Galo e o Marcelo Fernandes. Você precisa ter um diretor de futebol, você precisa ter um executivo de futebol, você precisa ter um coordenador de futebol, você precisa ter um departamento de análise de mercado, você precisa ter um departamento de análise de desempenho. Essa minha viagem à Europa agora, eu tive a oportunidade de estar dentro do Real Madrid, dentro do Porto, dentro do Braga. Se você olhar a estrutura que eles têm de retaguarda, você entende por que dentro de campo o futebol acontece diferente. Eles têm uma equipe de retaguarda que faz todo um planejamento do futebol muito maior do que aqueles 11 jogadores que estão dentro de campo e são os responsáveis por dar toda a condição para aquele futebol acontecer. Então, não é só contratar para o campo. Você precisa estruturar também o departamento inteiro de futebol. E por isso que eu acredito que nós vamos entrar o ano já disputando para ganhar. Isso já responde a próxima pergunta da pauta, porque a próxima pergunta da pauta era justamente, você acha que o Santos pode voltar a conquistar títulos já em 2024, ou acha que o ano de 2024 vai ser um ano de reconstrução, no qual você acredita que o Santos não vai brigar por nada? Então você tem fé de que o Santos brigue pelo menos pelo Paulista? Manu, quando me procuraram para pedir para mim novamente ser candidato, a minha primeira resposta foi negativa. Falei, não vou ser candidato.
Aí as pessoas, mas por que você foi o segundo na última eleição? Você se aproximou muito de ganhar, você precisa vir, o Santos precisa oxigenar, precisa renovar e tal. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, se eu conseguir ter condição de montar um time para ser campeão, eu me candidato. Se eu não conseguir isso, eu não me candidato. Porque eu não quero minutos de fama, eu não quero ser mais um presidente que passou pelo clube, eu não quero ser mais... se eu puder ser uma ferramenta de solução, eu vou. Se eu não puder, eu não vou. Eu não vou lá só por vaidade. Pô, mas então o que você vai fazer? Eu falei, me dê um tempo que eu vou trabalhar. Eu vou montar alguma coisa que eu tenha consistência para voltar com vocês. E eu comecei a conversar com pessoas, contatos do futebol que eu tenho, e em determinado momento, 1 mês e meio, 2 meses depois, eu chamei novamente esse pessoal e falei, olha, dá para a gente lançar a candidatura. Ah, por quê? Porque aí eu contatei muitas pessoas, conversei com muita gente, e hoje eu posso dizer que a gente tem condição de trabalhar até o final do ano para, em janeiro, a gente ter um time dentro de campo que possa disputar títulos. As pessoas até se assustaram, olharam e falaram, para disputar título? Primeiro ano não é para estruturar? Falei, não, gente. Quem pensa que dá tempo de estruturar, não tem a visão de... Não serve para o Santos. Não serve para o Santos. Tem que ser, com todo respeito, por exemplo, do Mirassol, do Novo Horizontino. Lá eles estruturam, lá eles participam. No Santos você entra para ganhar. Então, justamente, eu já comecei a fazer essa leitura do que o Santos precisava em termos de estrutura de futebol, em termos de elenco, e fui conversar com pessoas do mercado do futebol para ver se era possível. E sim, naquele momento eu vi que era possível. Já começamos a mapear profissionais, começamos a mapear jogadores. Então, eu tomei a decisão de me tornar candidato. E hoje eu posso afirmar que nós temos condição, já em janeiro, de ter dentro de campo um elenco capaz de disputar o título, né? Até porque, para falar a verdade, no Campeonato Paulista, o Santos tem um adversário, que é o Palmeiras, por tudo que o Palmeiras vem conquistando nos últimos tempos. Os outros, teoricamente, mais fortes seriam São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians a gente bate de frente. São Paulo e Corinthians a gente está batendo de frente agora, com esse elenco. Então, com a melhora do elenco, a gente também bate de frente. Claro, não é menosprezar, mas é encarar. Nós somos o Santos. Nós não podemos nunca esquecer que nós somos o Santos. Se alguém precisa se preocupar dentro de um Santos e Corinthians, é o Corinthians, não é o Santos. O Corinthians tem que se preocupar com o Santos. O São Paulo tem que se preocupar que vai jogar com o Santos, e não o Santos se preocupar que vai jogar com o São Paulo. Então, talvez o adversário a ser batido seja o Palmeiras, porque vem numa fase muito boa há bastante tempo e está muito bem estruturado. Então, sim, dá para a gente ter um time competitivo para já disputar o Paulista de igual para igual, para buscar o campeonato, sim. Perfeitamente. Marino, nessa temporada, o Santos se desfez de algumas das suas joias, como o Ângelo Gabriel, como o David Washington, por um preço muito baixo, acredito eu. Outro jogador que está na mira da Europa, e tudo indica que deve sair ao final do ano, ao final do Campeonato Brasileiro, é o Marco Leonardo, que quase saiu nessa última janela para Roma. A Roma queria pagar 12 milhões de euros, um negócio que, para mim, é uma piada de mau gosto. Na sua gestão, especificamente, eu gostaria que você respondesse sobre o Marcos. Ele deve sair? Já está cravado que ele vai sair? Você vai conversar com ele, caso eleito? Ele vai ficar? Você vai bater o pé? E é inevitável que jogadores jovens, que joias da nossa base, sejam vendidos e vendidos por um valor tão baixo? Olha, no futebol existe uma máxima que é muito verdadeira, tá? Para quem vive aquele meio do futebol sabe disso. O jogador, quando decide que quer deixar o clube, ele quer buscar uma carreira no exterior, ele quer buscar um novo ar, um novo horizonte para ele vai embora. Não tem jeito. A informação que a gente tem, até porque os candidatos todos os candidatos tiveram uma reunião segunda-feira com o presidente Rueda, ele mostrou para nós toda a situação do clube,
e também falou sobre a questão do Marcos Leonardo. Já existe uma conversa realizada entre o atual presidente, o staff do jogador, o jogador, que muito possivelmente o Marcos Leonardo possa ser negociado no início do ano. Então, se já tiver engatilhado isso, claro, o presidente eleito vai conversar com o jogador, vai conversar com o staff do jogador, mas se for da vontade do jogador, a oportunidade da carreira dele, ele vai acabar indo, né? Isso para o Santos, nesse momento, vai ser uma perda e pode ser também uma solução, né? Talvez uma das perguntas da pauta que você tenha é como começar o ano, buscar dinheiro aonde para começar o ano, né? A gente vai chegar nessa pergunta. Então já vou até antecipar a resposta. A gente, de repente, vai ter uma perda técnica, que é a venda do Marcos Leonardo, mas com isso a gente passa a ter uma solução do outro lado, que é a entrada de recurso no clube. Com essa entrada de recurso, você pode começar o ano e também pode buscar uma reposição para o Marcos Leonardo e até buscar as contratações que precisam para a gente ter um time para disputar para ser campeão. Difícil buscar uma reposição à altura do Marcos Leonardo, é realmente difícil, mas aí a gente precisa buscar. Agora, o que fazer, na verdade, para que quando a gente tenha uma perda técnica, negocie um jogador, a gente não fique não perca tanta qualidade. A gente precisa de uma categoria de base formando. A gente precisa de uma categoria de base pulsando ali, para que a gente possa, num ano, por exemplo, que perdeu Ângelo, David Washington e Marcos Leonardo, não sentir tanto, principalmente no elenco principal, e já ter alguém pedindo passagem na base em condição de subir e suprir esse espaço que abriu. Então, eu penso que para a gente parar de sentir a perda quando vende um jogador no profissional, é a gente ter uma base muito aquecida, tá? E para a gente também ter condição de buscar melhores valores numa negociação, como você falou, 12 milhões é um absurdo, eu também acho pouco, mas a gente precisa, primeiro, não ter a faca no pescoço, a necessidade de vender o jogador para poder pagar a folha de pagamento, e outra, precisa ter um time jogando muito bem, jogando na parte de cima da tabela, jogando para ser campeão, porque quando o time está numa situação de disputa de título, naturalmente o jogador é valorizado. Quando o time joga para não cair, naturalmente os jogadores, de um modo geral, eles perdem o seu valor. Eu falo sempre o seguinte, o Marcos Leonardo hoje, se fosse o centroavante do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Fluminense, ou do São Paulo, que foram times que disputaram títulos, ele seria muito mais valorizado. As propostas viriam de outra maneira. Então, resumindo, é base pulsando para sempre estar formando, é time disputando primeiras colocações para o jogador estar valorizado e as oportunidades aparecer e o presidente negociar da melhor maneira possível. Tudo bem. Agora vamos entrar na pergunta de captação de recursos de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. O Santos vende o Marcos Leonardo, ganha seus 15 milhões de euros. O Santos passa por muitas dificuldades financeiras, Marino. O Santos, até onde eu sei, já adiantou 30 milhões de renda do Campeonato Paulista. O Santos não está classificado para a Copa do Brasil. É a maior premiação em dinheiro do futebol brasileiro. A gente não vai poder nem brigar por ela. O Santos vai se livrar do rebaixamento, eu tenho certeza disso, mas não vai terminar no G4, não vai terminar o campeonato no G6, vai terminar na metade de baixo da tabela. Ou seja, a premiação pelo Campeonato Brasileiro não vai ser das maiores, vai ser pequena. Então, uma série de fatores que me deixam muito preocupado em relação à saúde financeira do Santos para o ano de 2024. A venda do Marcos Leonardo vai garantir o Santos financeiramente? Ou você vai precisar de fazer mais algum tipo de engenharia financeira? Se sim, você já está pronto? Já pensa em como fazer isso? E como você pensa em fazer isso? A venda do Marcos Leonardo não supre a necessidade financeira do Santos, não. Estanca, vamos dizer assim, que estanca uma hemorragia inicial, mas não salva o paciente, não, né? Dá sim condição de você começar um trabalho.
E aí, aonde buscar esse recurso? Foi aprovado terça-feira, agora, dia 28, o orçamento do próximo ano, onde ali, naquele orçamento, tem mais de 300 milhões de receita previstos para o ano que vem. O orçamento do clube ele é feito pautado em cima de comprovações, de receitas que realmente estão previstas para entrar, inclusive receitas de venda de jogadores. Quem conhece o fluxo de caixa e a vida financeira do clube sabe que o Santos tem, ainda que o Marcos Leonardo não seja vendido, tem da onde tirar receita para os 2, 3 primeiros meses. Janeiro, fevereiro e março. E a partir daí tem que ter entrada de receita. Então, quem assumiu o clube tem que saber aonde já tem essa receita, eu sei, e tem que ter um tiro rápido para buscar novas receitas. Tem que ter portas para bater. Por exemplo, vamos lá, tem dentro das nossas propostas uma coisa chamada CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Eu não vi essa proposta em nenhum outro candidato. Eu coloquei essa proposta e achei que todos colocariam. Não vi. Isso me assustou até, porque isso daí é uma coisa que é do meio do futebol. Todos deveriam saber disso. O CBC é o Comitê Brasileiro de Clubes. O Comitê Brasileiro de Clubes ele é um órgão federal que subsidia, que banca, que custeia o esporte amador, para desenvolver o esporte amador de uma maneira geral. Então, todos os clubes de futebol podem ir lá captar recurso, captar mesmo, é ir lá e pegar. Não é pegar para pagar, não é empréstimo, nada disso. É buscar recurso no CBC para custear toda a sua base. Quando eu falo sua base não, todo o seu esporte amador. Quando eu falo esporte amador, nesse caso entra futebol feminino, categoria de base, pode construir estrutura para categoria de base, pode custear futebol de salão na Liga Nacional, vôlei, basquete na Liga Nacional, só não pode colocar dinheiro no profissional. Aí você fala, mas Marino, eu estou perguntando de onde você vai tirar dinheiro para o profissional. Aí eu vou te falar, Manu, se eu buscar recurso para custear toda essa despesa do clube... É um alívio. Alivia o caixa para mim olhar para o profissional. Daí eu estou falando, por exemplo, que o Flamengo, esse ano, pegou 50 milhões no CBC. Ou seja, apresentou projetos, se apresenta projeto e busca o recurso. Isso é tiro rápido. Isso é rápido. Eu estou falando que a gente pode montar time de vôlei, basquete e futsal na Liga Nacional. O que isso traz de recurso? Traz visibilidade, atrai patrocínio, entra dinheiro no clube. Sabe? Então, existem outros lugares para você buscar recurso. Claro, e aí também a gente vai trabalhando parcerias. Talvez seja a pauta aí também da entrevista, buscar parcerias, falar de SAF, falar de parceria, falar dessas coisas. Então, a gente deixa mais para frente. Mas quem conhece a vida financeira do clube, sabe que tem aonde buscar recursos para os 3 primeiros meses, sem interferir muito no orçamento, e aí você tem 3 meses para você começar a fazer essa roda girar, precisa mudar a percepção de mercado com relação ao clube. O Santos precisa ser visto de uma outra maneira que não é visto hoje. Perfeitamente. Mas agora deixa eu aproveitar um pouquinho mais essa questão e até fazer uma provocação aqui. Você disse que para os 3 primeiros meses você já sabe de onde tem o dinheiro, citou a venda do Marcos Leonardo, e diz que depois disso você precisa de um tiro para saber em quais portas bater para captar recursos. Tudo bem, vamos pensar nesses 3 primeiros meses. E se não acontecer a venda do Marcos Leonardo? Dá para formar um time competitivo? Já em janeiro de 2024, dá para ter um time competitivo sem essa venda? Dá, mano, porque o nosso planejamento, inclusive, não tá pautado na venda do Marcos Leonardo, porque é uma negociação que está acontecendo, nem sabemos se ela vai se concretizar, né? Então dá sim para formar esse time competitivo. Vamos lá. Novamente, eu vou citar sempre assim, quem vive o meio do futebol, quem conhece o fluxo de caixa do Santos, porque a
A gente tá vendo nessa gestão. Não conhecia de futebol, naufragou. Se você não conhecer, você naufraga, você fracassa. E aí eu vou falar uma coisa que talvez não seja até novidade para muita gente que escuta. No futebol, você monta time tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ou sem dinheiro. Principalmente o Santos. Né? Hoje não. Nessa gestão, pelo fracasso do futebol, a gente viu jogadores preferindo jogar no Curitiba e no Bahia do que vir jogar no Santos. Isso aí é vergonhoso. Com todo o respeito ao Curitiba e ao Bahia, nós somos o Santos. Nós somos o time do rei. Então, isso não pode acontecer. Então, eu posso usar a máxima que todo jogador quer jogar no Santos. Todo jogador quer vestir a camisa do Santos. Por quê? Porque se o jogador vestir a camisa do Santos e for bem, ele projeta a carreira dele. Ele projeta uma ida dele para o exterior, para a Europa, para um outro time. Então, todo jogador quer jogar no Santos. E todo empresário quer trazer jogador para jogar no Santos. Ainda que o Santos não tenha uma condição de pagamento grande. A camisa é muito forte. O negócio é muito bom. Então, os empresários querem sempre fazer parcerias com o Santos. Colocar o jogador para jogar no clube, nem que seja para valorizar o seu jogador. Ajudar o clube a colocar, mesmo numa condição de não ter o cofre cheio. Então, é o que eu digo, é possível montar time com o cofre cheio, mas é possível também montar time sem o cofre cheio. E aí eu posso te dizer, eu já tenho contato com 2, 3 jogadores que chegam para resolver sem o Santos colocar grandes fortunas. Ah, Marina, porque você é o cara? Não, porque eu estou falando em nome do Santos. Perfeitamente. Marino, recentemente o presidente Andrés Rueda chamou os demais candidatos para uma reunião para que ele passasse para todos a situação atual do clube. E, assim, eu não participei dessa reunião, você está muito mais a par do que eu a respeito dos números que foram passados, mas só pelo que eu já te falei, o Santos não está classificado para a Copa do Brasil, o Santos já adiantou receitas do ano de 2024, o Santos vai terminar esse ano no Brasileiro na metade de baixo da tabela. Eu já fico muito preocupado em relação ao financeiro do Santos. E eu quero saber o quanto você se preocupa com a saúde financeira do Santos para o ano de 2024, por mais que você esteja disposto e pelo menos diga que saiba como segurar esse rojão. Mas o quanto te preocupa? Muito. Preocupa muito porque eu tenho muita responsabilidade, mano. Né? Talvez, se alguém falar que não se preocupa, fique esperto, porque a pessoa não é responsável. Você, eu estou vendo que é responsável. Se você se preocupa, é porque a gente age com responsabilidade. Então, me preocupa muito. É um grande desafio. Muito grande desafio. Por isso, eu digo que tem que ter um time campeão. A solução desses problemas, a solução desse equilíbrio financeiro que precisa ser buscado, passa por um time campeão. Tá? E eu sempre vou falar de buscar título, ser campeão. Claro, pode não ser, pode ser vice-campeão, pode ser terceiro lugar, uma bola pode entrar ou não entrar numa hora e não bater o campeão, mas você está na parte de cima da tabela. Você está na parte de cima da tabela, tem total ligação, tem total conexão a equilíbrio financeiro do clube. Atrai patrocínio, valoriza elenco, atrai sócio, sabe? Faz a movimentação de recurso acontecer facilita negociação com parceria, porque o parceiro se interessa, quer vir, porque vê que o astral do clube mudou. Então, disputar campeonato, disputar título, tem tudo a ver com esse equilíbrio. Me preocupa? Sim, vai ser um desafio enorme, mas é possível de superar esse desafio? É totalmente possível, sim. Quero fazer uma pergunta sobre investimento na base. Você falou que é necessário ter uma base pulsante. Como ter essa base pulsante? Aí eu aproveito para fazer uma pequena explanação. A gente tem visto nesses últimos anos jogadores da base com muito potencial subindo para o profissional, só que como uma necessidade.
como subindo para apagar incêndio. Meu Deus, salva a gente, Ângelo. Salva a gente, David Washington. E aí joga uma responsabilidade nas costas dos meninos desnecessária e às vezes acaba queimando um ou outro jogador. A gente viu há pouco tempo atrás o Ângelo Gabriel perdendo a cabeça e discutindo com um torcedor na Vila Belmiro. Né? Então, qual que é a visão da gestão Marino para a categoria de base? Você acha certo subir jogadores da base da maneira como eles foram subidos na gestão Rueda? Se não, como é que eles vão? Qual que vai ser o critério para subir os jogadores da base? Porque eu acho que isso implica diretamente na questão de ter uma base pulsante. Você não vai ter uma base pulsante se os meninos vão estar subindo com 15 anos para apagar incêndio no profissional. A gente não vai conseguir ter uma base pulsante com jogadores sendo formados. Não sei se você concorda, mas até por isso eu te faço a pergunta para saber qual que é a visão da gestão Marino a respeito da categoria de base e do investimento na base. Manu, qual a sua idade? 34. Então, eu tenho 49, são 15 anos a mais. O Santos revela muito jogador, né? Você vai entender porque que eu perguntei a idade. O Santos revela muito jogador porque sempre teve a necessidade de usar a base para salvar o profissional. Tá? Não é que revela muito jogador e os raios caem aqui porque tem todo um planejamento, porque tem uma estrutura, nada disso. É porque sempre a tábua de salvação do Santos foi utilizar o jogador da base porque não tinha dinheiro para contratar no profissional. Aí só voltando lá na última pergunta, você vê que não é um momento que o Santos passa por buscar recurso, né? Já é histórico do Santos. E aí se recorre à base. O que precisa ser feito? E eu concordo totalmente com o que você falou e vejo da mesma maneira. Por exemplo, o Ângelo, eu acho que não jogou no Santos o futebol que ele tinha para jogar. Por quê? Porque com 15 anos ele foi jogado às feras, falaram, vai lá e resolve. Tudo errado. Tá? Tudo errado. Era um menino de 15 anos que não estava pronto ainda e que ainda teve um outro erro, né? Pegou a 11 do Neymar, aí o Santos foi atrás do Neymar, fez um vídeo, o Neymar falou, toma a minha 11 aí, você vai herdar ela. Cara, um peso que colocaram nas costas do garoto, que ele não estava pronto ainda e não dava para ele carregar. Tá? E aí o Ângelo rendeu pouco no Santos, na minha opinião. Ele queimou muitas etapas, não pode queimar as etapas. E aí, o que fazer? Quando eu falo de ter uma base pulsante, para você ter uma formação cada vez maior, você precisa ter estrutura dedicada para isso. Na nossa proposta de gestão, tem a construção de uma área de 1.800 metros quadrados, que é uma estrutura, um prédio, é uma estrutura totalmente dedicada para a categoria de base. Aonde vai ficar? Dentro do CT Rei Pelé. Pô, Marino, vai comprar um terreno? Não, é dentro do próprio CT Rei Pelé. Hoje, ali na avenida, né, na Valdemar Leão ali, já existe uma casinha de madeira dentro do CT, é uma estrutura velha, é ali. Derruba aquela estrutura e ali sobe 2 andares. Um térreo e um primeiro andar, são 1.800 metros de área quadrada construída, totalmente dedicado à formação do jogador, dos atletas, dos meninos da vila. Ali vai ter academia, vai ter fisioterapia, vai ter médico, vai ter o departamento técnico, vai ter tudo que, assim como o profissional tem do outro lado, ali vai ter para a base, tá? A partir do momento que você começa a dar essa estrutura para os jogadores, você já começa a preparar para começar a pulsar a formação dos jogadores. Se hoje já acontece sem estrutura, você colocando estrutura, você vai potencializar isso e muito. A partir daí, a gente começa a ter uma safra nova sendo preparada e aí também tem uma mudança na metodologia de trabalho. A categoria de base serve para formar, ela não serve para ganhar. Né? Isso aí a gente sempre escuta ao longo da nossa vida, principalmente nas campanhas de presidente, a gente escuta isso, mas precisa virar de verdade essa chavinha. O que acontece hoje? Hoje, o treinador da base, ele, para manter o emprego dele, ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar jogo, precisa ganhar campeonato. Então, o que ele faz? Ele monta um time no sub-15, que o jogador está em formação, ele monta um time para jogar por uma bola, ele monta um time para ter uma jogada de um gol, ele privilegia a marcação, ele joga curto, compacto, ele não deixa o atacante
colocar a habilidade dele, porque ele não pode perder o jogo, então ele não desenvolve o jogador. Ele precisa ganhar o jogo para manter o emprego. Então precisa sentar com as comissões técnicas e deixar muito claro com as comissões técnicas da base que o trabalho deles vai ser avaliado pelo nível de crescimento de desempenho dos atletas e não pelos resultados de jogos e campeonatos. Eu posso perder de 10 todos os jogos que eu preservo o treinador, desde que eu saiba que está existindo uma linha de crescimento, de desenvolvimento técnico, físico, psicológico desses atletas, porque eu quero sim esses atletas prontos com 16, 17 anos, para mim poder colocar eles no profissional de verdade preparados e não jogar de qualquer jeito. O Ângelo não estava pronto. O próprio David Washington não estava pronto. Eram muito novos ainda. Eles ainda tinham mais uma maturação ali na base para chegar prontos. E aí lembra que eu falei? Se eles chegam prontos e o time de cima está bem, eles valem mais no mercado. Com certeza. Aí, isso é todo um ciclo que vai girando e vai ajudar a equilibrar as finanças do clube. Então você precisa estruturar para você lá na frente colher o fruto. Perfeitamente. Só complementando, esse projeto, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, se não teve oportunidade, vou fazer o meu jabá aqui, claro. vou deixar o endereço da nossa rede social, que é @renovasantos e @rodrigo.marino10. Lá tem o projeto que a gente montou para a categoria de base, tem um vídeo lá que mostra o projeto. E eu tive a oportunidade de estar em Madrid há 20 dias atrás e fui na casa do Roberto Carlos. E aí mostrei para o Roberto Carlos o projeto. Ele olhou assim e falou, Roberto Carlos, o pentacampeão mundial. Ele é santista, por isso Santista. Eu fui lá. Queria encerrar a carreira no Santos, ele. É isso. E o pessoal fala, corintiano, palmeirense. Não, ele é santista. A família toda é santista. Ele olhou o vídeo e falou, porra, Marino, isso aqui é viável, cara. Isso aqui tá nível europeu. Muito bacana esse projeto. Segue em frente com isso. Eu falei, vou seguir, Roberto, vou seguir. Aí ele falou, quanto custa isso daqui? Eu falei, 10 milhões. Aí ele falou, de euros? Eu falei, não, Roberto, de reais. Ele falou, 1,5 de euro? Eu falei, 1,5 milhão de euros. Aí ele falou assim, porra, para ter isso no meu Santos, eu garanto isso daí. Olha só. Aí eu olhei para ele e falei, como é que é? Aí ele falou, porra, isso aí não é dinheiro pro futebol. Eu falei, eu também acho. Aí eu brinquei com ele, falei, tu grava isso daí? Ele falou, gravo agora. Aí ele botou a camisa do Santos e gravou o vídeo para nós que a gente colocou junto no projeto. Ele falou, vai sair. Eu garanto que sai. Sabe? Então, aí o pessoal falou, porra, Marino, então tu trouxe o cheque de 10 milhões do Roberto Carlos? Olha, mais do que os 10 milhões do Roberto Carlos, a melhor coisa é um cara que treinou nos melhores centros de treinamentos do mundo olhar um projeto desse e botar o carimbo dele. Falar assim, constrói esse centro de constrói essa estrutura que realmente isso vai ajudar a revelar. Sabe por quê? Porque 10 milhões, para você ter uma ideia, é o que a gente pagou para comprar o Zanocelo. Olha só. 2 milhões. Quer dizer, 10 milhões. Então é possível. O Santos tem de 10 milhões para construir uma estrutura dessa. Claro, Roberto Carlos ficou maravilhado? Ficou. Não tem a dúvida que em janeiro eu vou dar uma ligadinha para ele e falar, Roberto, me ajuda aqui. Né? Não dele, ele ajudar a buscar um parceiro. Claro, não é para mim, é para o Santos. Né? Eu tenho a obrigação de buscar esse recurso. Claro. Mas o importante é ter o projeto. Quem quiser entrar lá, entra lá. @RenovaSantos, o projeto está lá para ver. Muito bom. Vamos falar de SAF agora, Marino. SAF é um modelo que vem se popularizando no Brasil ultimamente. E é inegável que todos os clubes, eu não vou falar que todos os clubes vão virar SAF, mas todos os clubes vão precisar fazer uma decisão em algum momento. Né? Que tipo de modelo de time de futebol a gente vai querer ser. Então, qual que é a sua posição a respeito desse assunto? SAF é tendência, né? Tendência do futebol nacional, né? Não é moda, mas é tendência. Em algum momento vai bater na porta de todos os clubes. O que todo mundo enxerga na SAF? Enxerga injeção de capital no clube e gestão profissional, né? Todo mundo pensa que se virar SAF, vai montar um esquadrão para ser campeão. Vai ficar bilionário. Tudo resolvido.
Isso não é uma verdade absoluta, porque se for uma verdade absoluta, a hora que os 20 clubes da Série A forem SAF, o campeonato vai terminar empatado. Ninguém vai cair. Ninguém vai cair e todo mundo vai ser campeão. Então não é uma verdade absoluta. Mas eu entendo que é uma tendência e que os clubes, sim, têm que buscar essa injeção de capital e precisam ter gestão profissional. Isso aí, ponto pacífico. Agora, existem outros modelos de buscar injeção de capital e ter gestão profissional. Essa mesma viagem que eu fiz agora, que eu tive em Madrid, eu tive em Portugal, eu tive no Braga. E eu fui ao Braga para conhecer a estrutura deles de categoria de base, que é maravilhosa. Tá? Conheci também a do Real Madrid, sensacional, é outro mundo. E, ó, dá para fazer aqui, tá? É outro mundo, mas dá para trazer para cá. Só questão de organização. E na minha passagem pelo Braga, eu conversei com o presidente, assisti um jogo junto com ele, e ele falou para mim: Marino, você se interessa só por SAF ou você também se interessa por outros modelos de parceria? E eu falei para ele: presidente, eu me interesso muito mais por outros modelos de parceria do que propriamente SAF, porque a SAF você vende o clube, né? E eu não pretendo ser o cara que vendeu o Santos. Não pretendo ser esse cara, não. Agora, eu pretendo ser um cara que buscou recursos para o Santos. Isso sim. Agora, vender o Santos, não sei se eu quero. Eu acho que eu não quero ser esse cara, não. Ele falou: pois eu vou te falar uma coisa, então. O Braga acabou de fechar uma parceria com a QSI. QSI é o mesmo fundo que o atual presidente conversa há 2 anos. E vendemos 30% do Braga por 50 milhões de euros. E a minha relação com a QSI ainda está muito quente, porque a gente vem negociando e acabamos de fechar. E durante as nossas negociações, dentre muitas conversas, a QSI falou para mim que quer um clube no Brasil e que esse clube é o Santos. Então, se você gostar desse modelo, em janeiro pode voltar aqui que eu coloco você com a QSI e o Santos negocia com a QSI também um investimento, uma parceria dessa. A QSI coloca 200 milhões de euros no Santos com certeza. Manu, nós estamos falando de R$1 bilhão numa parceria que você não vende o clube. O clube continua sendo do seu torcedor, continua sendo do seu associado. Ah, mas qual o retorno da QSI? Cara, isso nós vamos ver depois na hora que a gente for negociar. O mais importante, a porta está aberta e tem o interesse da QSI. A QSI quer namorar o Santos precisa querer ir namorar a QSI lá. Porra, Marino, tu tá falando isso, é conversa de campanha, isso é conversa de candidato. Não é não, é verdade, tá? Tanto é verdade que eu falo, quem vai abrir essa porta, quem abriu essa porta, na verdade, foi o seu Antônio Salvador, que é presidente do Braga. Qualquer um pode ligar lá no Braga ou pegar um avião e ir lá no Braga, procurar o seu Antônio Salvador, perguntar se é verdade. Eu estou dando nome, sobrenome e lugar de encontrar a pessoa, né? Eu não faria isso se não fosse verdade. E mais, eu não estou dizendo que se o Marino for eleito vai acontecer e se o Marino não for eleito não vai acontecer. Não, eu estou dando a situação e dizendo, é para o Santos. Eu fui lá e abri a porta. Agora, se outro for eleito, tem que ir lá buscar, né? Se eu não for eleito, eu vou cobrar aquele que foi eleito para ele ir lá buscar, porque é para o nosso Santos isso, não é para mim. O investimento não é na Fundação Rodrigo Marino, né? É no Santos Futebol Clube. Então, se eu for eleito, eu já sei o caminho. Se outro for eleito, também vai lá buscar, porque tem que buscar. O Santos precisa crescer. Perfeito. Hoje o Santos tem 33.900 e alguma coisa de sócio. Eu acho que no ranking a gente está em 16º, 17º do Brasil, com mais associados. Dependendo do censo que a gente consultar, eu vi um da INEP, eu acho, do ano passado, o Santos tinha a 9ª torcida do Brasil. 9ª, 8ª. E aí eu fico pensando, por que a gente tem uma das 10 maiores torcidas do Brasil e o nosso quadro de associados tá tão atrás assim no ranking? Você sabe me dizer por quê? O que você pretende fazer para melhorar
esse número de associados e você trabalha com algum tipo de meta? Nos 3 anos de mandato do Rodrigo Marino, eu pretendo tirar o Santos de 33 mil para tantos. Você trabalha com algum número, mas principalmente quais as suas ideias para o sócio torcedor e o que você pretende fazer para tirar o Santos desse número que, para mim, assim, é também irrisório. Para a grandeza do Santos, ter 33 mil sócios é muito pouco. Vamos lá, Manu. Eu acho que 33 mil sócios é um milagre, tá? Eu acho que é muito. Para esse atual plano de sócio, é muito. Perdão, candidato. Eu vou fazer mais um desabafo aqui. Eu fiz na última entrevista com o último candidato e eu vou falar algo que eu falei na última entrevista. Eu era sócio do Santos, pretendo voltar a ser, mas eu era sócio do Santos. Eu deixei de ser sócio do Santos porque eu acreditava, né, que ser associado do Santos era igual a ter privilégios, ter benefícios, ter comodidades. E aí hoje abre uma venda de ingresso para o sócio torcedor e às vezes o sócio Silver ele não consegue comprar ingresso. Não porque consegue. Ou você está lá na hora que abre a venda e torce para conseguir, ou depois de meia hora, 1 hora, acabou o ingresso. Ou seja, não é benefício, é dor de cabeça. Ser sócio do Santos hoje, e eu falo isso com uma certa tristeza, tá? Te dá mais dor de cabeça do que benefício. Então, até peço desculpas pelo desabafo, mas é o desabafo de um ex-sócio-torcedor que espera voltar a ser sócio-torcedor. Então, até por isso eu volto a fazer a pergunta. Como é que você vai conquistar esse sócio-torcedor de volta, Marino? O seu desabafo só vai de encontro ao que eu falei. Que ter 34 mil sócios hoje é um milagre. Aí, já perdemos um. Não conseguimos fidelizar. O Santos não consegue fidelizar o seu torcedor. O Santos perde o torcedor. O Santos perde o associado. Por quê? Porque o plano de sócio é muito ruim. Quantos sócios tem o Internacional? Esses dias eu estava lendo uma matéria que bateu 108 mil sócios. E a torcida do Internacional ela é parelha com a do Santos de tamanho. Pode ser um pouquinho... Eu não sei quem está na frente ali, mas é muito parecido em número de torcedores. O Santos hoje a gente fala entre 6 e 8 milhões de torcedores. Cada lugar coloca um número, mas fala de entre 6 e 8. Não é possível o Santos não ter 100 mil torcedores, ou associados. Não é possível. Tem que ter. Só que hoje não oferece benefício nenhum. E precisa entender que hoje, se você não der benefício, você não vai atrair. Eu faço sempre um comparativo com a questão do cartão de crédito. Qual é o cartão de crédito que você tem hoje? É aquele cartão de crédito que te dá milhas, que paga melhor a milha, que te dá desconto na anuidade, Você não se apaixona por nenhum cartão de crédito. Você trabalha com aquele cartão de crédito que te dá benefício. Então, o plano de associado do clube tem que ser igual. Porque aquele negócio de que o cara tem que ser associado do clube por amor. Esquece isso. Esquece, o mundo mudou. Você hoje não é mais sócio. Eu sou sócio. Eu vou discutir contigo quem ama mais o Santos? Ou eu vou dizer que eu amo mais o Santos porque eu sou sócio e você não é sócio? Não. Os dois amam o clube do mesmo jeito, só que eu sou sócio e tu não é sócio. Agora, eu quero você sócio, então eu preciso sim te dar benefício. Então, é pegar o plano de sócio, pegar o produto sócio-rei e tornar ele atrativo. Fazer verdadeiramente um clube de benefícios. Você quer um exemplo do que eu estou falando? O sócio Avante do Palmeiras, ele tem um convênio com a faculdade, com a FAM, que é da Leila, né, a Faculdade das Américas. O sócio Avante tem um desconto muito grande na mensalidade da faculdade. Isso é benefício. E aí o que acontece? Muita gente entra de sócio no Palmeiras para ter o desconto da faculdade. E por aí vai. Não só com institutos de ensino, mas você tem que buscar esse tipo de convênio, esse tipo de benefício com todas as despesas que o ser humano tem no seu dia a dia. Você consegue fazer convênio com
muito tipo de comércio e gastos que o torcedor tenha no seu dia a dia. E aí passa a ser um benefício. Outra coisa, você pode ter, eu gosto de falar isso do Match Day, né? Match Day é aquela festa que existe antes do jogo, né? Ali você pode ter um espaço garantido para o associado, não para o torcedor. Por quê? Porque eu quero provocar o torcedor a virar associado. Então você tem um espaço garantido ali, um espaço VIP, onde você tem espaço gastronômico, onde você tem música, onde você tem troféu para tirar foto, onde você tem ídolo para dar autógrafo, onde você tem loja itinerante. Você tem que dar descontos verdadeiros para o associado na compra de produtos do Santos. Não é dar aqueles 5%, 10%. É um desconto verdadeiro para o sócio. Aí você começa realmente a trazer benefício para o sócio. A questão do ingresso, ela é a mais fácil de resolver, tá, mano? Hoje, o regulamento está mal feito. Hoje, o sócio Black ele tem direito a 4 ingressos. É muito. Eu entendo que o sócio Black tem que ter prioridade, ele paga muito mais. Mas ele tem direito a 4 ingressos, porque ele tira a possibilidade do sócio Gold e do sócio Silver de comprar ingresso. Então, precisa mudar esse regulamento, diminuir essa carga para o sócio Black, e aí você vai democratizar. E agora vamos falar de dinheiro, que era o nosso começo da entrevista. Hoje, a gente tem um ticket médio de R$40, né, de associação, porque o Silver é 27, o Gold 45, o Black 150. Falar de um ticket médio de R$40, então hoje nós temos 30 mil sócios, nós temos 1.200.000 de faturamento mês. Isso dá para a gente uns 14 milhões ano. Se a gente tiver 100 mil sócios, por exemplo, só para fazer conta, a gente passa a ter 4 milhões mês e passa a ter 48 milhões ano. Sabe quanto que a Blaze paga para o Santos no Master? 22. 22. Então a gente pode buscar 48 só com o sócio rei. O sócio rei vai pagar mais do que o patrocínio Master. Quando eu for sentar para negociar o Master, o cara me oferecer 15, eu vou falar, meu sócio me dá 48. Para você estar aqui, você tem que me dar muita coisa. Ou então eu coloco aqui, sócio rei, porque é o meu patrocinador Master de verdade. Então, uma coisa vai puxando a outra, sabe, mano? Por isso que eu falo que a gestão do clube, ela por todos os segmentos. E aí o clube cresce. Muito bom. Marino, o Rubens, ele está aqui. Eu vou trazer ele aqui para... Fala, Rubão. Fala, tô chegando na minha loja. Bom dia, tudo bem? Fala, Marino. Tudo bem? Fala, Rubão. Fala, Mal, como é que tá? Tudo bem? Ótimo, mano. E aí? Marino, eu vou te fazer uma pergunta agora que não quer calar. Tá todo mundo perguntando da QSI. Você poderia explicar para o torcedor santista como que vai ser essa parceria com a QSI? Tá vendo, Manu? O cara entra atrasado na live, o cara entra atrasado e perdeu a explicação. Vou explicar para ele de novo, aí reforça para todo mundo. Né? Então, vamos lá, Rubão. Respondemos isso agora há pouco. A QSI é um fundo de investimentos que ela está fincando suas bandeiras ao redor do mundo, investindo em várias frentes, em vários nichos de atividade, inclusive no esporte, inclusive no futebol. Há 20 dias atrás, um mês atrás, que eu estive na Europa, estive com o presidente do Braga, e o Braga vendeu agora 30% do clube para a QSI por 50 milhões de euros. E a QSI, nessa negociação com o Braga, manifestou o interesse, em conversa com ele, manifestou o interesse de estar no Brasil também e estar no Brasil no Santos. A gente já sabe que por 2 anos o atual presidente está negociando com a QSI. Ainda não conseguiu fechar. E o presidente do Braga colocou para mim se eu tinha interesse nessa parceria. Eu disse para ele que teria sim. Falou, ó, a QSI colocaria 200 milhões de euros no Santos tranquilamente. Isso é R$1 bilhão, com certeza mudaria o patamar do Santos. Então, a partir de janeiro, volta aqui que eu te coloco lá com a QSI para a gente dar andamento e você poder trazer o Santos também para o grupo de investidores de investimentos da QSI.
E aí eu falo a todos, né, porque o que eu fiz foi abrir a porta do Santos para a QSI. Eu não vinculo isso à minha eleição, eu não vinculo isso a eu vencer a eleição. Essa porta está aberta lá junto à QSI, por intermédio do presidente do Braga, e qualquer um que vença a eleição pode ir lá buscar esse investimento. Eu faço questão sempre de dizer isso, para não vincular como se fosse uma mentira eleitoral, como se fosse uma fala, uma narrativa de campanha eleitoral para buscar uma eleição. Não é nada disso, não é nenhum tipo de estelionato eleitoral isso. É uma realidade verdadeira, uma possibilidade real que existe e que o próximo presidente eleito daqui 10 dias tem que ir lá buscar, tem que ir lá tratar. Se for eu já sei o caminho. Se for outro, o caminho está lá, é só ir. Não precisa nem perguntar para mim o caminho. O caminho é via presidente do Braga, seu Antônio Salvador. Procura ele lá no Esporte Clube Braga, que ele caminha para a QSI. Então, precisa ser o Marino? Não, não precisa. Eu apenas abri a porta, mas é real. O lado mais legal disso tudo é ver a sua humildade, não apenas como candidato à presidência do Santos Futebol Clube, mas ver a sua humildade como torcedor santista. Você concorda, Manuel? Do momento que o candidato fala assim, se eu não for o campeão, o próximo presidente pode estar indo lá e trazer isso para o Santos, né? A gente começa a perceber que a humildade do ser humano, ela já começa aí, né? Eu apostei muito no Rodrigo desde o início, o Manuel, pela verdade e pela cumplicidade, não só pela amizade que eu tenho com ele, mas sim porque ele traz para o torcedor e para o associado uma segurança de não falar mal dos demais candidatos, né? Claro que num debate você vai falar aquilo que você tem que falar, que é o que você acha que vai de contra aquilo que você acredita. Agora, eu não vejo nenhuma postagem do Marino ele falando de candidato A, B ou C. Então, talvez seja isso que enaltece a campanha dele, é isso que o associado espera de um presidente do Santos Futebol Clube. Eu, como sócio do clube, eu espero um candidato que não saia aos ventos falando mal de A, B ou C, e sim de trazer aquilo que o santista, o torcedor, precisa, que é a melhoria. O Santos, ao meu ver, nos últimos 10 anos, só vem passando vergonha. Então, na hora da gente virar essa chave e fazer uma mudança, entendeu? Trazer algo novo, que nem você falou, Manu. Eu não sou sócio e também não vejo muitas. Qual que hoje, você como associado, qual é o benefício que o associado tem pagando o seu sócio-rei? Desculpa, ele não consegue nem comprar ingresso. Você está entendendo? Ele não consegue, porque assim, quem é um sócio maior que ele com relação a pagamentos, né? Ele consegue ter acesso primeiro, e aí ele pega a carteirinha de 2, 3 amigos que não vão ao jogo, eles compram esses ingressos, e aí é onde vira aquele núcleo de cambistas, entendeu? E infelizmente o Santos hoje é prejudicado. A gente vai aos jogos do Santos e vê muita gente do lado de fora, pessoas que estavam acostumadas a entrar na Vila Belmiro, hoje não entram mais porque não tem essa facilidade de comprar um ingresso para poder ver o Santos jogar, entendeu? Minha visão. Com certeza. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui na pauta. Para não ficar meio estranho na edição, eu vou me despedir do Rubão agora, temporariamente. Aí, se você quiser voltar no final da entrevista, só clicar aí no link. Mas eu tenho mais 3 perguntas só. Já vou finalizar aqui. Rubão, obrigado pela intervenção. Eu, particularmente, fiquei muito curioso a respeito desse assunto da QSI, porque foi algo que pintou no meio desse ano, mas o Rueda não deu nenhuma resposta, nenhuma satisfação convincente, e agora vem alguém que é candidato e meio que garante, que está trazendo, e se ele não for eleito, não tem problema. Ele está trazendo do mesmo jeito, o próximo presidente, ele pode fazer a ponte sem nenhum problema. Eu gostei desse tipo de atitude que o atual presidente não teve durante toda a sua gestão. Rubão, obrigado por tudo, cara. Agradeço você, Manu. Agradeço ao Rodrigo Marino por toda a confiança e trabalho que a gente vem desenvolvendo. E dia 9 de dezembro, se Deus quiser, Chapa 3, tamo junto. Um abraço, meu velho. Tudo de bom. Marino, vamos lá. Aliás, muita gente boa, Rubão. Ele sempre foi muito solícito comigo durante todo esse tempo, cara.
Vamos falar agora sobre novo estádio do Santos. O novo estádio do Santos vai sair? Se sim, como é que fica a Vila Belmiro? E o quão acessível o novo estádio vai ser para quem tem menos renda? Eu acredito, Marino, que times de futebol precisam desempenhar uma função social, principalmente no Brasil. Futebol é o esporte nacional, é a paixão nacional, e o trabalhador ordinário, o trabalhador comum que vive de salário mínimo, ou até aquele cara que está com seguro-desemprego, desempregado, ele sempre vai fazer um esforço para no final de semana juntar uns trocadinhos e ir no estádio ver o seu time de coração. O Santos é um gigante do futebol mundial, que fez muita gente se tornar santista por causa do rei do futebol, tem muitos torcedores muito afora, então eu acho que o Santos, mais do que qualquer time, tem essa responsabilidade de mostrar que o futebol é o esporte das massas, ele que encantou o futebol com um time de negros, né? Um negócio incrível, assim, encantou o mundo, o Pelé. Aqueles negros maravilhosos. Aqueles negros muito maravilhosos, incríveis. Então, eu acho que o Santos tem mais do que qualquer time essa responsabilidade para com os menos favorecidos. Então, novamente, qual que é a sua posição em relação ao novo estádio do Santos? Caso ele venha a sair, como é que fica a Vila Belmiro? E caso ele venha a sair, o quão acessível esse novo estádio vai ser para quem tem menos renda? A situação atual da Arena está no momento de captação de recursos. Já foi aprovada pelo Conselho, já existe ali um memorando de intenções entre W Torre e Santos Futebol Clube. Eu não sei lhe falar detalhes, ninguém sabe lhe falar detalhes, talvez exista uma cláusula de confidencialidade que não foi mostrado esse memorando para ninguém, não foi dado ciência, mas a partir do momento que eu assumir, se puder ser mostrado, eu vou mostrar. E eu penso que a Arena precisa sair, mano. A Arena é uma necessidade do Santos Futebol Clube e um merecimento do torcedor do Santos. Conversa de candidato falar que é merecimento do torcedor. Não é conversa, não. A Vila Belmiro e a torcida do Santos são as maiores responsáveis pelo Santos não ter caído no Paulista e no Brasileiro. Foi a torcida e a Vila Belmiro quem salvou o Santos de ser rebaixado nesses 3 anos. Tá? Então a torcida merece sim uma casa nova, merece sim uma arena moderna, e o Santos precisa de uma arena porque os grandes clubes têm uma arena moderna, o Santos precisa também. O que fazer, como tratar essa questão do ingresso? Naturalmente, quando existe uma nova arena, existe sim um preço de ingresso mais caro. Quando muita gente fala assim, eu escuto, né? Olha lá quanto que deu a renda no Itaquerão, 4 milhões. Olha lá quanto que deu a renda no Allianz, 3 milhões. Pois é, esse é o preço da arena, né? Vai lá no meio da torcida do Corinthians e ouve a reclamação deles. Elitizou o futebol, agora o acesso diminuiu, o pobre não vai mais no jogo, o ingresso custa R$200, etc. No Palmeiras, a mesma reclamação. Existem algumas ações que são possíveis de fazer e que até acontece nesses clubes, tá? Por exemplo, a Neoquímica tem um setor popular. Se eu não me engano, atrás do gol lá, é um valor popular até onde fica organizada. No Palmeiras tem um benefício dentro do programa de sócio também, que você tem benefício de desconto ou de ingresso gratuito para assistir os jogos. Mas não tenha dúvida, tem que haver uma preocupação, sim, porque o futebol não deixa de ser o esporte popular. Então precisa pensar que em algum lugar do estádio tem que ter um setor popular, mas não tenha dúvida de que o ticket médio de ingresso com a construção da arena vai subir, né? Então é uma necessidade, o progresso vem, é uma necessidade, tem que ter arena, mas tem que pensar também nessa contrapartida social, e essa é uma parte que eu penso muito, sabe por quê? Porque é o seguinte, Manu, os novos peixinhos, os novos torcedores, a gente forja de pequeno, a gente forja na primeira infância. E quando você pega, por exemplo, uma criança da comunidade e leva na Vila Belmiro,
É como se você levasse uma criança na Disneylândia. Não tem volta. É um sonho. É um sonho. Uma criança de comunidade que vai à Vila Belmiro, ela realiza um sonho. Ela se torna santista naquele momento. E aí, de repente, até os pais não são santistas, mas vão acompanhar os seus filhos. Né? Um pai talvez relute, mas a mãe vem. Né? Porque a mãe faz muito por um filho. E aí você começa a criar uma nova geração de torcedores. Então, independente de arena ou não, eu já tenho algumas ideias sociais de ter crianças da comunidade em todos os jogos do Santos, na Vila Belmiro. Um número... Eu, enquanto conselheiro, eu apresentei um projeto chamado Peixinhos da Vila, que contemplava escolas municipais e estaduais da Baixada Santista para trazer crianças para assistir os jogos na Vila Belmiro. Então, o Santos precisa da arena, mas tem que ter também esse olhar para o lado social e tem que ter locais mais populares. Maravilha. Já encaminhando para o final, Marino, o Santos, a gente pode dizer que o Santos ele é uma espécie de pioneiro no futebol feminino. A gente teve um ano um pouco difícil no futebol feminino, a gente foi eliminado na semifinal aí do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Então eu queria saber quão prestigiado vai ser o futebol feminino na sua gestão. Manu, o futebol feminino nessa gestão, por incrível que pareça, é o melhor resultado desportivo. Por incrível que pareça. Né? É irônico, mas é verdade. É verdade. É verdade. Então você vê que a gente foi eliminado numa semifinal. É verdade. O feminino do Santos sempre ele chega a semifinal, quartas, até final e acaba não batendo campeão. Então eu falo que o futebol feminino do Santos é o que está mais fácil de acertar. Porque com o investimento no futebol feminino é muito menor do que do masculino. O custo é muito menor. Então, se você trouxer 2 ou 3 jogadoras diferentes, você traz o Santos de novo para bater campeão. E esse investimento não é grande, esse investimento é até pequeno quando você fala do orçamento geral do clube. Então, o que falta para o futebol feminino do Santos voltar a ser campeão? Só dar atenção para ele. Só colocar ele no mesmo foco do profissional masculino. O Santos volta a ser campeão, com certeza, no futebol feminino. Está mais fácil até do que do masculino. Isso é verdade. É irônico, mas é verdade. Bom, vamos lá. Marino, o seguinte, fazer uma projeção agora, tá? A gente está fazendo essa entrevista agora no começo de dezembro e a gente está vendo que tipo de Santos o presidente Andrés Rueda está deixando para o seu sucessor. Caso você seja eleito, eu sei que é difícil pedir uma promessa dessa, uma previsão dessa. Qual Santos o Rodrigo Marino vai deixar em 2027 para o sucessor do Rodrigo Marino, caso ele não tente a reeleição? Um Santos campeão dentro de campo, um Santos respeitado no cenário nacional, um Santos que entre nos campeonatos temido pelos adversários, por saber que vai disputar para vencer, um Santos mais equilibrado financeiramente, porque o equilíbrio financeiro deriva do futebol dentro de campo, um Santos com um plano de sócio que é muito mais atraente, que traga realmente benefícios para o associado, um Santos com um plano com um número de sócios com um crescimento substancial, e sem perda de sócio, com a fidelização desse sócio, e um Santos, principalmente, com uma estrutura muito mais forte, digo, estrutura física para formação na categoria de base, e até mesmo em termos de estádio e pro futebol profissional. Isso são as minhas metas principais para 3 anos. Claro, meta principal, voltar a ser campeão. Cara, só de ouvir isso já fico um pouco emocionado, porque foram 3 anos muito difíceis com o Andrés Rueda. Só de pensar em brigar por um título é um gostinho que faz tempo que a gente não sente. E aí eu saio da cadeira de candidato, Manu, e sento na cadeira de torcedor como você. Porque antes de nascer o candidato, nasceu o torcedor. Esse título que eu quero para a torcida, eu quero para mim mesmo.
eu estou dentro desses 6, 7 milhões de torcedores. Né? Eu vou buscar o título para vocês e para mim. Né? Então, a minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos. Minha filha me pede um título. Papai, você vai fazer o Santos ser campeão? Não pode negar o pedido da filhota, hein, Marino? Olha lá. É difícil. Marino, o seguinte, as perguntas que eu tinha da pauta aqui são essas, mas eu sempre deixo a liberdade para o candidato, para caso tenha alguma pergunta que você achava que eu fosse fazer e eu não tenha feito, você se dá a liberdade de comentar. Se tem alguma proposta que você queria comentar e você acha que eu não abordei o quanto eu devia, você falar mais sobre ela. Então, você tem o tempo livre aí para vender o seu peixe, o torcedor do peixe, a respeito da Chapa 3, e dar o seu último recado aí sobre as suas principais propostas, e mais uma vez reforçar por que você merece o voto do sócio-torcedor no dia 9. Vamos lá, mano. Primeiro, eu não vou vender o peixe, porque o peixe não pode ser vendido. O peixe tem que ter uma parceria, não pode ser vendido, não. O peixe é meu, o peixe é seu, o Santos isso. É nosso. Daí. E vamos lá. Eu acho que a gente abordou os principais assuntos, sim. Eu quero deixar aqui, naturalmente, um candidato que não pede voto, ele não vence. Então, eu quero deixar o agradecimento ao espaço que você abriu e deixar o pedido de voto ao associado que no dia 9 faça a opção pela Chapa 3. Por quê? Porque a Chapa 3 é, de fato, a renovação, é, de fato, a oxigenação do clube. Temos propostas muito claras, com início, meio e fim. A gente mostra a proposta, o que a gente pretende fazer, a gente mostra a forma que a gente vai fazer e a gente mostra também a garantia de como ela vai ser executada. Está muito simples, está muito fácil de entender o que a gente pensa. Eu convido a todos para acessar as nossas redes sociais, @renovasantos e @rodrigo.marino10. Lá vocês vão encontrar detalhado todo o nosso material de campanha, todas as nossas propostas, o nosso planejamento estratégico, os apoios de jogadores, de ídolos que estão com a gente, confiaram no nosso projeto ídolos como Ricardo Oliveira, como Giovani, como William, Pará, Alex. Então, esses jogadores todos confiaram, e não é à toa que eles confiaram no nosso projeto. Eu mostrei o projeto a eles, conversei com cada um, e eu falei para eles que, além da responsabilidade que eu tenho com toda a nação santista, eu criei uma nova responsabilidade com a condição de ídolo deles. Eu não posso arranhar essa condição de ídolo deles. Eles estão me dando apoio, estão me dando crédito. Então, eu entendo que toda essa atmosfera criada com os ídolos vai trazer novamente o sentimento de campeão para o nosso elenco. Vai trazer novamente essa aura campeã para o Santos Futebol Clube. E aí, a gente vai trabalhar diuturnamente pelo Santos para renovar e para trazer o Santos novamente para essa prateleira campeã do futebol brasileiro. Então, dia 9 de dezembro, associado, peço o seu voto, Chapa 3, Rodrigo Marino, Clóvis Cimino, por um Santos de verdade renovado. Manu, obrigado pelo espaço. Eu que te agradeço, Rodrigo Marino. Foi um prazer, essa foi a nossa entrevista com o candidato da Chapa 3, Rodrigo Marino. Aproveito para fazer um convite que eu fiz para os 2 outros candidatos anteriores. Caso eleito, candidato, aí o então presidente aceita voltar aqui no canal para bater mais um papo, já eleito, porque eu acho que até melhor falar com um candidato já eleito, já com o Campeonato Brasileiro finalizado, com as projeções para o ano de 2024 já mais claras. Você aceita me dar uma nova entrevista, caso eleito? Já pode anotar a data aí, depois do dia 10 já pode marcar a data que a gente vai. Vamos estar eleitos e vamos vir aqui novamente conversar. Maravilha. Obrigado, candidato. Ao torcedor, ao sócio-torcedor, não deixe de ir nas redes sociais do Rodrigo Marino, no Instagram, no site. Se ficou alguma dúvida, vai lá e enche o saco. Manda mensagem, pergunta. Porque candidato... Deixa eu mostrar. Eu respondo. Pode mandar que eu respondo, tá? O pessoal às vezes não acredita, acha que é assessoria. Mas não é não. Sou eu mesmo que respondo. Olha quem manda pelo Instagram, pelo Messenger, eu respondo. E é o conselho que eu dou mesmo, porque candidato ele está aí para ser sabatinado.
Porque se tem uma coisa, eu sou formado em ciência política, eu estudo muito eleições, né? E eu já até aconselhei candidato a vereador, prefeito, e uma dica que eu dou pro eleitor é que seja chato mesmo com todos os candidatos, pergunte, tire dúvidas, fale com a assessoria, se possível, fala com o candidato, porque o candidato está aí, porque ele está se oferecendo para uma vaga de emprego. Quem se oferece a uma vaga de emprego está dando a cara para bater e está aí para ser sabatinado mesmo. Então, se essa entrevista não foi o suficiente, espero que tenha abordado todos os temas, mas vai lá no Instagram do Marino, vai lá no site dele, manda uma mensagem para esclarecer qualquer dúvida e faça bom uso do seu voto no dia 9, seja ele em qualquer candidato que for. A gente está aqui para tentar trazer melhor a ideia de cada candidato. Hoje a gente trouxe a do candidato Rodrigo Marino, foi um bate-papo super legal, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos siga nas redes sociais e aguarde as nossas próximas entrevistas, que vem muita coisa legal por aí. Beleza? Até a próxima e pra cima deles. Obrigado, pra cima deles.